Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a professora Mônica Massad. Hoje são 23 de junho de 2020 e no nosso bate-papo de hoje eu quero falar sobre a diferença de tipologia textual e gênero textual, que são matérias que caem direto na Banca Instituto AOCP e também vem caindo em muitas outras bancas que antes nem priorizavam essa matéria, mas hoje está super em moda cair tipologia e gênero textual, né? Bem, qual é a diferença básica, né, da tipologia para o gênero? O que define, gente, a tipologia é a característica daquele texto, tá? Então, dependendo das características de um determinado texto, nós vamos ter um tipo narrativo, quando conta uma história de uma personagem, pode ou não ter diálogos, há verbos de ação, tá? Nós podemos ter um texto descritivo, que somente descreve física ou psicologicamente algo, alguém, sentimentos, lugares, tá? O que caracteriza esse texto é a presença de verbos de ligação, metáforas, comparações, porque ele é um texto estático, tá? Nós temos o texto dissertativo, que pode ser expositivo ou argumentativo, né? Qual é a diferença? O expositivo, ele não defende um ponto de vista, ele apenas dá uma notícia, ele informa. O texto argumentativo, a tipologia argumentativa, né? O texto desse tipo, o autor defende uma opinião, uma tese, um ponto de vista, elabora argumentos, chega a conclusões lógicas, tá? Temos ainda o texto injuntivo, que é um texto que dá manuais, né, regras, pode ser um guia de viagem, pode ser uma bula, uma receita, a gente vai falar disso daqui a um instantinho. E nós temos o texto preditivo, que faz previsões, tá? Isso são tipologias, tá? Agora, falando assim de uma forma bem simples, os gêneros textuais, eles seriam assim subitens dentro dessas tipologias, tá? Então, por exemplo, é como se eu chegasse numa livraria e falasse assim pro vendedor: olha, hoje eu tô a fim de comprar um texto narrativo, né? O que você tem desse tipo aí? Ele vai falar: olha, os gêneros textuais que eu tenho da tipologia narrativa, aqui hoje eu tenho fábula, conto, crônica, ficção científica, romance. O que a senhora prefere? Lenda, né? Eu falo, vamos supor que naquele dia eu queira um texto de ficção científica. Eu vou falar: olha, hoje eu quero ficção científica. Aí ele vira para mim e fala: olha, eu tenho Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né? Eu falo: esse aí é bom, hein? Esse aí vai servir para muitas redações em concursos e em Enem, vestibulares. Esse é bom, vou levar o Admirável Mundo Novo, né? Então, Admirável Mundo Novo é um gênero narrativo de ficção científica, né? Dentro da tipologia narrativa, tá? Mas aquele dia eu, né, também estava muito empolgada e falei: olha, eu tô com vontade de viajar, né? Depois que passar com o vídeo, o que você me indica, né, assim, para viagem? Aí ele vai me levar à seção que tem guias de viagem, né? Então, falou: olha, eu tenho aqui guias para diversos países, né? Guias de viagem, né? Esses são gêneros, tenho receitas culinárias de vários países, de culturas diferentes, né? O que a senhora quer? Eu falo: olha, eu quero 2 livros da tipologia injuntiva. Então, vamos hipoteticamente que ele falasse: a senhora pode levar uma receita e um guia de viagem. Ok, tá? Aí, cara, eu sentei vi que tinha um jornal, comecei a ler o jornal e vi que as previsões para o fim da Covid-19 no mundo, né, é de pelo menos 2 anos, né? Então eu falo: vou desistir dessa viagem, né? Então o texto preditivo, ele faz previsões, tá?
Podem ser previsões reais ou ficcionais, né? Podem ser previsões escatológicas, proféticas, né? Pô, estamos vivendo o apocalipse como tinha previsto o profeta tal, né? Então, assim, Mônica, isso cai? Com certeza, gente. Na prova da Polícia Civil do Espírito Santo, caiu uma questão de texto injuntivo, tá? E era uma receita, tá? Outro texto também que cai por demais, tem caído muito, dentro da tipologia dissertativa, é o gênero expositivo notícia, tá? A notícia tem caído bastante. Por que ela é um texto expositivo? Porque ela não defende um ponto de vista, tá? É diferente de um artigo de opinião. O artigo de opinião, o editorial, a carta do leitor são gêneros textuais. Quando a gente abre o jornal ele é da tipologia dissertativa, certo? Dentro do jornal eu tanto vou ter o texto expositivo como argumentativo. Na parte de notícias eu vou ter o gênero expositivo, porque ele vai só narrar fatos, né? Mas ao ler os artigos de opinião, os editoriais, ao ler a carta do leitor, eu estou lendo a tipologia argumentativa, tá? Um gênero textual da tipologia argumentativa, tá? Então, gente, dentro dessa tipologia maior, que é o jornal, né, em que o jornal está inserido, né, que é a tipologia dissertativa, eu vou ter gêneros textuais do expositivo, como a notícia e, às vezes, a reportagem, tá? Porque a reportagem, na maioria das vezes, ela, por ser um texto formador de opinião, ela acaba entrando no gênero, né? Quase um gênero artigo de opinião, né? Mas ela é, em tese, um texto expositivo, tá? Então, quando nós temos esses gêneros, né? Esse cardápio, digamos assim, os gêneros textuais são cardápios, né? São opções que nós temos dentro de um determinado tipo de texto, tá? Estudem isso, porque isto cai. Ponto final, cai, tá? Não adianta ter preguiça, tá? Estudem também a entrevista, que cai bastante, a resenha crítica, que são gêneros textuais que sempre estão presentes nessas provas atualmente, tá? Beijo, bom dia, gente. Um ótimo dia para vocês. Para quem acredita em Deus, fiquem com Deus. Para quem não acredita em Deus, um dia maravilhoso, tá? Beijos a todos.